Estão felizes? Aí sim, ó, não é isso também. Eu estou feliz porque eu estava preparando essa mensagem tranquilo, calmo, sereno no meu quarto. Chegou dois homens, um chegou apagando a luz, o outro chegou tirando meu fone de ouvido, tentando desligar meu computador. E eu entendi, eu falei, tem um propósito do Senhor nisso, tem algumas pessoas tentando me tirar do propósito, né, pastor? Né, Johnny? Não. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. Aí, Alessandro? Pô, coloca a NVI aí para nós aí, por favor. Tá na King James. Cri, cri, cri. O tema deste ano é Eis-me Aqui. Fala bastante sobre missões e não vai fugir muito do conteúdo da mensagem desta noite. Provérbios 18:1 diz que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O versículo 2 diz que o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor os seus pensamentos. Vamos ler também Mateus 24:10. Mateus 10 não, 12 acho que é. 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino, e ele será propagado, está escrito no meu propagado, tem um que está escrito pregado, em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Vamos lá. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pelo teu poder, Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito que fala conosco constantemente, Senhor. Abra os nossos corações para receber mais da sua vontade. Que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Não nos deixe insensatos ou com corações rebeldes, Pai. Para que nós possamos ouvir a sua voz, sua doce voz. Seja como um sussurro ou com um som de muitas águas, Pai. Mas que sua voz fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tenho acreditado fielmente que nós estamos perto dos fins dos tempos. Hoje a gente vê muitas coisas acontecendo e quando a gente se depara com alguns marcos históricos, a gente vê que os tempos de hoje são muito semelhantes a um tempo que o evangelho ele foi, não só aqui no Brasil, eu digo, mas de algumas coisas acontecem no mundo. Que o evangelho eles estavam meio que tentando restringir alguma forma de a gente falar da palavra de Deus. E quando a gente começa a olhar alguns números, a gente começa a perceber que existe um grande movimento do Senhor nisso. Eu comecei a analisar, quando eu estava pensando sobre isso, eu comecei a olhar alguns números, tinha algumas igrejas que eles estavam fazendo algum levantamento sobre casas de oração. Sabe aquelas igrejas que ficam o dia inteiro em oração? No ano de 2002, tinham 3 igrejas no Brasil que tinham casas de oração. No ano de 2022, nós temos 111 igrejas que têm casas de oração. A gente percebe que esse movimento tem sido derramado e tem sido muito forte. Isso foi, por exemplo, assim, 2019, foi um ano antes da pandemia. Eu não sei vocês, mas todas as pessoas que olhavam acreditavam que o ano de 2020 ia ser um ano de estourar a boca do balão.
Ia ser um ano incrível, não tanto parte financeira, negócio e até mesmo para a igreja. A gente via que Deus estava movendo de uma maneira muito diferente em todos os lugares. E 2020, o que aconteceu? Pandemia. Pegou todo mundo de surpresa. E mesmo assim, quando mudou alguma coisa sobre o Evangelho, Deus não muda. O Evangelho continuou sendo propagado. Uma vez eu lembro que a gente estava lá na igreja de São José, o pai levou uma mensagem falando sobre a influência que tem as redes sociais e como a gente poderia usar a internet, a mídia, uma forma também de propagar o reino de Deus. E a gente viu isso muito forte em 2020, 2021, daí começou a voltar ao normal. E algumas igrejas continuam fazendo as coisas que faziam em 2019, outras não, outras perceberam que muitas coisas tinham que mudar. Mas esse não é o que eu quero dizer. Em 2002, de 20 anos esse status, movimentos de rua no Brasil eram considerados nulo, não tinha movimentos de rua. Sabe aqueles que faziam culto na rua todos tipo, uma semanal? Em 2002 não tinha nenhum. E o status deles, eles colocaram que em 2022 nós temos 55 movimentos de rua. São ininterruptos há 5 anos. Então a gente percebe que pelo movimento, que Deus, antes mesmo da pandemia, Ele colocou a igreja para orar. Ele colocou a igreja para interceder. E a gente fala assim, nossa, Alexandre, mas como que ninguém sabia? O pai estava mencionando uma coisa ali agora, que ele falou assim, sobre a presença manifesta de Deus. Aqui, eu lá no fundo estava falando com a Alessandra, que a gente sente a presença manifesta de Deus, mas isso serve para os atentos. Porque com certeza tem gente que estava sentado e não estava sentindo nada, e a presença manifesta estava aqui. E isso vai acontecer em todos os tempos. Não se espantem, gente. Antes eu acreditava fielmente que assim, onde tem a presença de Deus, todo mundo inteiro vai sentir. Não é assim. A presença manifesta de Deus está para aqueles que buscam, para aqueles que são atentos. Se você estiver inerte, pode ser, porque eu não estou limitando a vontade de Deus, jamais, né? É a minha intenção. Mas se você estiver inerte, a probabilidade de você não sentir é muito menor. Agora, se você se entregar, você vai sentir a presença manifesta de Deus. E nesse período a gente via que muitas pessoas, eu via muitas mensagens, e elas já anunciavam que existia um movimento muito diferente para 2020. Eles não sabiam identificar se era um avivamento, se era uma presença, mas existia um movimento diferente para 2020. E quando aconteceu a pandemia em 2020, eu falei, essas pessoas estavam certas. Deus sempre esteve falando aos profetas e aquele que ouviu e absorveu consegue se nortear, consegue ter uma direção melhor. E durante o período, quando eu falo para analisar que a gente está perto do fim, quando a gente olha esse mesmo período de 2002 a 2022, Deus levanta alguns gigantes, alguns grandes homens da fé. E se você começa a parar, por exemplo, assim, na pandemia que teve, muito perto num período que teve anotei aqui em algum lugar, vamos ver. A peste negra, no mesmo período que teve a peste negra, houve um derramar do Espírito sobre uma região. Toda vez antes de uma certa catástrofe, existe um derramar do Espírito diferente sobre aquela região, e não é, por exemplo assim, algo anunciado, não, Deus já estava se movendo muito antes. E nós percebemos que existe um derramar no Brasil, isso é inquestionável. Deus se move, todas as pessoas que vêm de fora para cá falam que Deus tem se movido de uma forma muito diferente no Brasil. E Mateus 24 diz que quando o mundo inteiro ouvir do Senhor, quando o Evangelho foi propagado ao mundo inteiro, então será o fim. Eu não sei vocês, mas eu quero muito o fim. Eu quero muito o fim, não porque eu quero morrer hoje, não porque eu quero viver a eternidade com o Senhor. Não é pelo céu, por aquilo que Ele pode proporcionar, porque o céu é onde Ele está. Eu estava conversando com o pai uns tempos atrás que tem muito crente que quer ir para o céu e não tem a mínima noção do que vai ser o céu. Ele acha que o céu vai lá porque vai ter bastante chocolate, ou porque vai ter paz, não vai ter a sogra para brigar, não vai ter a mulher para reclamar, não vai ter mudança, né, Igor? Para subir algumas escadas,
Não, o céu é o céu porque tem o rei. Se não tivesse o rei, não valeria a pena ir para o céu. Então, o céu eu quero ir porque ele está lá. E para a gente ir para o céu, a gente precisa apressar a volta do rei. A gente precisa propagar o reino. E teve muitas pessoas que morreram fazendo isso. Queria contar a história para vocês de Jim Elliot. Jim Elliot era um homem, ele foi formado em uma universidade lá nos Estados Unidos. Ele tinha um coração que ele amava muito Jesus. E ele, quando ele se converteu, ele acreditava muito que o mundo precisava ouvir de Jesus. E surgiu uma oportunidade, ele foi para o Equador. Lá no Equador, ele ia pregar para os indígenas. E ele estava pregando para os indígenas, ele já conhecia a mulher dele era a namorada dele até então, tinha ido para ele, junto com ele, para o Equador. E eles casaram lá. E tinha uma tribo um pouco mais afastada que não tinha, a maioria das pessoas não conseguia acesso até essa tribo. E ele falou assim, se eu vim até aqui, estou pregando o evangelho para esses indígenas, aquele povo lá também precisa ouvir de Jesus. Porque se eu não for, quem vai? E ele foi, conseguiu o contato com um indígena, o indígena fez uma casinha para ele e matou ele. Vários o chamaram, ele estava conversando com o indígena e falou, vem aqui amanhã no mesmo horário que eu vou te apresentar para toda a minha tribo. E quando ele chegou lá, ele foi atacado e ele foi morto. Passaram alguns anos, a sua esposa continuou lá e ela pregou o evangelho e ela não foi morta, ela conseguiu pregar o evangelho para aqueles indígenas e alguns foram convertidos. E uma frase que ele falava que era muito importante é que a minha vida não vale nada se não for para pregar o evangelho. Temos os moraves, para mim, não existe igual. Os moraves, eles surgiram de um grupo de pessoas que eles estavam em uma comunidade fazendo o seu culto a Deus e Deus chegou naquele lugar de uma forma transformadora e tocante que eles falaram que naquela época, né, que foi um dos primeiros movimentos assim que, como posso dizer, que foi em massa, sabe? Que foi em toda a comunidade, que Deus chegou num culto normal, como se fosse um culto normal, eles estavam fazendo um culto normal, e Deus se manifestou de uma forma sobrenatural, e todos ficaram apaixonados por Jesus e falaram que iam entregar suas vidas a Jesus e em anunciar o evangelho. Os moraves, eles fizeram esse negócio de casa de oração, começou com os moraves. Eles fizeram um relógio de oração que foi sem interrupção por 100 anos. Então, o que eles conseguiram, os moraves, não ficou só para uma pessoa, foi uma cultura que eles construíram. John Wesley conheceu os moraves, George Wilberforce conheceu os moraves. Os moraves, muito do que a gente vive hoje do Evangelho, foi graças lá atrás aos moraves que eram considerados os missionários, os pioneiros dos missionários. Tem uma história aqui sobre um dos missionários, né, que até hoje ninguém sabe o nome, eu pesquisei bastante essa semana, mas ninguém sabe o nome deles, que existia uma tribo canibal em uma ilha muito distante, e todo mundo falava que quando os barcos chegavam próximo da ilha, eles eram atacados e os canibais comiam eles, que só tinha uma forma de chegar àquela ilha, que era como escravo. Que tinha um contato de um rapaz que vendia os escravos para eles, e só aquele homem podia levar escravos, e ele era o único homem que ia e voltava da ilha desses canibais. E para o evangelho ser anunciado, 2 jovens se venderam como escravos para anunciar o reino de Deus para essa ilha. Eles se venderam como escravos. Abriram mão de tudo, todo o conforto, toda a segurança, se venderam como escravos e nunca mais se ouviram falar desses jovens, na intenção de pregar o evangelho para aquele povo. Em um período semelhante a esse que a gente viveu e vive hoje, também teve o George Wilberforce. Ele é um homem da Inglaterra
Ele foi fundador de uma universidade lá na Inglaterra. Ele orava, acordava todos os dias às 5h45 da manhã. E a oração dele da manhã era: Senhor, dai-me almas, senão eu morro. Ele foi um dos primeiros homens a pregar o evangelho nos Estados Unidos para os homens negros que tinham acabado de ser libertos da escravidão. Então, o movimento evangélico, muita parte do que aconteceu nos Estados Unidos, surgiu graças a esse movimento do George Whitefield para os Estados Unidos. E ele pregava o evangelho nas praças, incansavelmente. Ele era o reitor de uma universidade e não tinha vergonha de anunciar o evangelho. O George Whitefield, ele estava com em torno de 65 anos, ele estava quase morrendo lá na Inglaterra, e ele falou para o médico que se ele fosse viver mais uns 5 ou 6 anos na cama, ele não queria ficar vivendo tomando medicamentos. O médico falou: então você vai viver muito menos. Ele falou: então eu vou embora porque eu preciso anunciar o evangelho. E ele pegou um barco junto com os morados e foi para o evangelho, foi para os Estados Unidos. E ele morreu pregando o evangelho numa rua. Momentos como esse que Deus escolheu você. Na pandemia, eu estava trabalhando no mercado, onde estou. E um dia eu estava indo trabalhar, muita gente pegando atestado e um monte de coisa. E eu fiquei pensando: Deus, por que eu, nesse tempo, neste lugar e agora? A gente fala brincando às vezes, né? Porque a minha geração, o leite está quase R$5. Por que logo na minha vez? Por que eu? E Deus escolheu você para esse tempo. Eu tinha uma música aqui quando a gente ia na igreja católica que dizia: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Queria abrir a Bíblia em Isaías 58:1. Isaías. Vou falar uma coisa para vocês: sabia que eu não gostava muito de ler Isaías, Jeremias, esses livros? Eu falava: mano, esses caras são muito loucos, mano. E um dia Deus mexeu comigo quando eu estava lendo Isaías. Vai ler o texto também. Isaías 58:1 diz assim: grite alto, não se contenha. É Deus falando para Isaías. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, você não faz o que é do agrado de Deus e explora os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, rixas e brigas e socos brutais. Você não pode jejuar como faz hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Era um povo, Deus estava falando a Isaías para descer lenha no povo, porque o povo jejuava e fazia um monte de coisa errada. E ficava reclamando com Deus: mas Deus não está ouvindo minhas orações. Mas como assim? Eu estou jejuando, eu estou fazendo o que é certo e Deus não está me abençoando. Muitas vezes eu pergunto: eu faço o que é certo, mas só estou colhendo o que é errado. Parece que as pessoas que estão fora da igreja fazem mais coisa errada e estão melhor do que eu. Eu ouvia bastante isso, faz um tempo que eu não ouço isso, mas eu ouvia bastante isso. E uma vez eu vi um pastor lendo esse versículo para a pessoa que fez esse questionamento. E a pessoa ficou quietinha. Eu falei: acho que essa pessoa entendeu que ele está fazendo é só para todo mundo ver.
porque o que ele faz quando ninguém vê é muito maior. E em tempos como esse que a gente vive, a gente não pode andar dessa forma. A gente não pode andar como se a verdade fosse relativa. Quando eu ouvi a história de Jim Elliot, dos Moráveis ou do George Wilberforce, meu primeiro pensamento é sobre a integridade desses homens. Porque quando a gente para pensar numa pessoa que se entregou sem medo nenhum, eu fico pensando, cara, como será que era a vida desse povo? Eu começo a estudar um pouco a vida deles, eu vejo que existem algumas coisas que são unânimes. Primeiro é o tempo de oração. Não existe entrega sem oração. Quando o pai disse que ele gostaria muito que essa casa fosse uma casa de oração, mas fiquem tranquilos, gente. Jesus também reclamava isso dos discípulos, tá? Nem por um minuto, nem por uma hora vocês conseguem ficar orando, vocês dormem. Não é fácil para ninguém, mas é necessário uma vida de oração. E eu vejo que muitas vezes nós, com medo ou uma vontade de que acolher as pessoas, de não rejeitar ninguém, a gente acaba sendo flexível. A gente acaba tirando as verdades absolutas e transformando-as em relatividade. E eu costumo dizer que não existe relatividade com Jesus Cristo, ou é ou não é. Por mais duro que seja, uma vez eu até falei no sábado, a adoração, ou ela chega ou ela não chega. Não existe meio termo. Deus não recebe. Tem coisas que Deus não recebe. E tem coisas que a gente não pode aceitar numa boa. Eles têm algumas coisas que a gente não pode aceitar numa boa. A mentira. Mentira a gente não pode aceitar numa boa, em contexto nenhum. Eu lembro, essa semana aconteceu uma coisa lá no trabalho e a gente precisava preencher um formulário e passar alguns relatórios. E a minha auxiliar, falei, você mandou o relatório? Ela falou, mandou. Falei, qual foi o resultado dela? 28%. Eu mandei o e-mail 28% para o meu gerente e para o meu coordenador. Meu coordenador mandou para o gerente nacional. O nacional mandou lá para a França. Daí foi voltando tudo só, a pancada. Da França para o nacional, para o regional, até em mim. Eu falei, cara, você falou que tinha dado 28%, cadê o relatório? Ela, eu não fiz. Eu falei, minha filha, você não sabe quanto eu apanhei. Era só você falar que você não fez o que a gente fazia. Gente, não tenham medo da verdade. Isso é um exemplo simples de um ambiente de trabalho. Mas chega um momento que a verdade ela é dura. Quando a verdade, quando a gente fala do evangelho, quando a gente está numa roda de amigos, está todo mundo zoando o crente, a gente finge que não é crente. Quando está numa roda de amigos, está todo mundo zoando Jesus, rindo, falando dos crentes e a gente dá risada junto. Isso não é mentira, Alexandre. A omissão acho que é pior que uma mentira. A omissão mostra que a gente é morno. E existe a parte da rebeldia, da teimosia. Quanto que nós somos rebeldes e teimosos. Onde a gente estava falando aqui, quanto de gente que tem uma coisa que o tio Rod falava, era pastor de si mesmo. A rebeldia contra Deus. Deus fala, Deus escreve, Deus desenha, Deus faz um louvor, fala na mensagem, e a gente finge que não é com a gente. E Deus precisa dar aquela transformada, aquela chacoalhada em tudo. Falou, Deus, por que eu estou nessa situação? Ele falou, quando eu estava sussurrando, você não ouviu. Quando eu gritei, você não ouviu. Eu tenho que manifestar, eu tenho que agir. Ou ele te entrega a sua própria paixão. Que aí é o pior. Sobre a fornicação. Sexo sem estar casado. Antes do casamento. Sobre as pessoas que têm 55 casamentos. Sobre a prostituição. Sobre o homossexualismo. São verdades que são absolutas no reino de Deus. Elas não podem mudar. Hoje a gente vê bastante igreja inclusiva. Eu estava falando, quando eu vi um site de uma igreja inclusiva, eu falei, gente, eu não acredito que existe isso. E existe, gente. Pastor, são 2 homens,
se dizem casais e canta a mesma música que a gente canta aqui, canta de tudo e prega que você é salvo independente daquilo que você faça. Talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez você até concordou com isso. Aí eu venho dizer para você que isso é uma mentira. Isso sobre o que eu falei sobre mentira, algumas coisas aqui, talvez não afete a sua salvação. Mas o seu caminho de santificação, ele fica bem mais pesado se você não abre mão de algumas coisas como essa. E a gente não adianta viver uma vida de cafajestagem, querer receber um Deus soberano, lindo, maravilhoso, querer receber todas as bênçãos de Deus, porque Deus não é cafajeste. Deus é Deus. Ele é amor, ele é compaixão e ele é verdade. E a verdade não muda. Queria ler Isaías 6, que é a parte que Deus falou muito comigo no livro de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som da sua voz, os batentes das portas tremiam, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Muitas vezes, quando eu leio a Bíblia, eu vou confessar para vocês, eu me sinto um inútil. Eu sinto que, por mais que eu me esforce muito, eu nunca vou chegar lá. Quando eu vejo a história do cara que foi pregar o evangelho para os indígenas e ele foi lá, sabia que ele ia morrer. O cara que se vendeu como escravo, eu penso, eu jamais faria isso. Porque eu não consigo, às vezes, ter uma disciplina de fazer o meu devocional todos os dias no mesmo horário. Às vezes eu sinto que nunca é o suficiente. E Deus escolhe muitas vezes uma pessoa que tem lábios impuros, está no meio de um povo que tem puros lábios, mas essa pessoa viu o rei. Hoje sou eu que estou aqui porque você se calou. Às vezes Deus usa uma mula porque você se calou. O tempo que vivemos, a gente não pode se calar. Agostinho, muitos chamam de Santo Agostinho, ele era um homem que foi encontrado perdido. E quando Jesus o encontrou, ele transformou sua rota. E hoje muitas vidas são tocadas através do que ele viveu com Jesus, com Cristo. Nós vivemos em dias muito tenebrosos, gente. Nós vivemos em dias onde as nossas crianças que estão lá ouvindo um pouquinho de Jesus são bombardeadas. Ontem eu estava assistindo uma série, era uma série de ação. Um homem, um nada, um monte de tiro, um homem começou a beijar uma mulher, assim. E a Luana, a mais velha, falou: nossa, pai, um filme de guerra fica mostrando esses beijos? Parece besteira, mas essa é a intenção hoje. A intenção é minar nossas mentes, a intenção
transformar o nosso entendimento. Mas nós que conhecemos Jesus, nós não podemos retroceder. A partir do momento que Jesus fala ao nosso coração, a partir do momento que nós vimos o Rei, Ele te escolheu. Teve uma fase da minha vida, vamos dizer que é o lado oculto da força, que eu estava numa balada com os amigos meus, amigos daquela época, né? Povo muito doido. E eu nunca fui de beber, mas eu gostava de sair naquela época. E ele falou, cara, você que não tá bêbado, vamos lá na casa do fulano de tal lá, que a gente só vai pegar um cavaquinho. Daí você que não tá bêbado, você vai dirigindo com a gente. Não, beleza, vamos ficar só dar mais um tempinho e eu vou ficar. E eu vou lá. E a gente foi. Tava eu e mais 3 caras. A maioria tava muito louco. Tinha um que tava muito cheirado, muito cheirado, muito cheirado. E tinha outro que tava de boa, mas ele não dirigia. E a gente tava indo num Corsinha verde, e do nada, era ali no SIC, na favela do SIC ali. A gente tava chegando na favela, parou um carro, os caras tudo armados. Eu falei, ixi, vão roubar nós, né, cara? Eu falei, mas meu primeiro pensamento, ixi, vão me roubar, meu coração já disparou. Eu saí todo mundo do carro. Na hora que eu saí do carro, o cara já foi meio que me jogando para dentro de um outro carro. Quando ele me jogou para dentro do outro carro, tipo, quando eu percebi, eu já tava todos nós dentro do mesmo carro e apanhando lá, levando os tapão na cabeça. E eu pensando, mano, o que tá acontecendo, mano? Eu falei, mano, vamos sequestrar 4 pobres aqui, o que esses caras querem, velho? E eles xingando nós e batendo, e eu percebi que como eu tava na porta, eu era o que menos apanhava, né? E do nada a gente desceu do carro, o cara abriu a porta, já caí, e a gente parou num lugar lá, e ele tinha os caras armados, eles falaram, ficam de joelho aí, vocês. E a gente ficou de joelho, eu falei, mano, eu vou morrer. Falei, cara, que besteira, mano. Daí que eu me liguei, que o Pia que tava lá na ponta, lá, ele vendia droga e tal, ele andava com os caras que vendiam droga, tudo, sabe? Falei, mano, eu não acredito que eu vou morrer, cara. Quando eu pensei, eu não acredito que eu vou morrer, o primeiro pensamento foi na Luana, naquela época só tinha a Luana ainda, né? Falei, cara, olha o jeito que eu vou morrer, cara, o que vai ser da vida da minha filha, cara. E depois o pensamento que eu vou morrer, mano, eu vou pro inferno pra caramba. Ai, eu tô ferrado, cara. E eu senti que o cara colocou, acredito que era arma na minha cabeça, assim. E quando eu senti isso, só quando fechei o olho assim, eu falei, cara, eu vou morrer. Daí do nada saiu a arma, eu vi o barulho das portas do carro fechando, e o carro saiu. Eu olhei para os piá, o culpado da história estava chorando, os outros nós 3 sem entender nada, e o carro foi embora. Eu falei, mano, como que a gente não morreu o carro? Eu falei, mano, vamos embora. A gente foi caminhando, a gente percebeu que estava ali no SIC mesmo. A gente foi andando, pegou o carro, mudei de vida? Mudei nada, continuei fazendo cagada. Na segunda-feira, teve uma morte de 3 pessoas no carro. Isso tinha acontecido no sábado à noite. Aquele cara que estava com a gente no sábado à noite, morreu com mais 2 pessoas dentro do carro. Eu não sei se não aconteceu não morrer só porque eu estava lá, mas eu acredito fielmente que Deus me deu uma oportunidade. E toda vez que eu paro para pensar em desistir ou algo do gênero, eu penso nas oportunidades diárias que a cruz de Cristo nos proporciona. Isso me faz não levar a vida de uma maneira como se ela fosse acabar aqui ou fosse acabar amanhã. Porque um dia meus olhos viram o Rei. Eu posso ter lábios impuros, posso estar em um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei e jamais vou deixar de anunciar o Evangelho dele. Eu queria te convidar a se levantar nessa noite.
Hoje nós vivemos em um tempo onde parece besteira a gente falar de Jesus, porque onde a gente vive parece que todo mundo já conhece Jesus. Digo para vocês que muita gente conhece um Jesus que foi pintado num quadro, que é aquele loirinho de olho claro. Eles não conhecem o Jesus que pode se mostrar um Deus amoroso, um Deus verdadeiro, um Deus que traz paz, um Deus que transforma as vidas. Porque Ele transformou a minha vida. Ele transformou o meu casamento. Glória a Deus. Queria usar 2 exemplos aqui. Queria pedir que o Igor, o pai, viesse aqui também. Porque a gente está acostumado a falar de grandes homens de Deus, mas eu conheço um cara que ele não tinha nada para estar aqui em Curitiba. Ele veio lá de São Paulo, ele largou tudo mesmo. Largou o pai, que ele era muito chegado no pai dele, largou toda a família dele, porque um dia os olhos dele viu o rei. Ele entrou no seminário, ficava lá no seminário por muito tempo sozinho. Às vezes era só ele e Deus. E o amor de Deus transformou a vida dele, confortava o coração dele. E hoje eu considero um dos gigantes do reino. É o Igor. Muita gente, a gente quando comenta sobre isso, fala que, cara, não acreditava em você. Porque eu sei de onde você vem, eu sei de onde você é, quem você é. E eu ando com o Igor, eu sei que os olhos dele viu o rei e ele propaga o amor de Cristo. O outro é meu pai. Mais do que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, né? Tem a mãe, Rob, né? Eu conheço meu pai. Eu sei quem meu pai era antes de conhecer Jesus. Eu sei como era a minha casa antes de conhecer Jesus. E um dia os olhos dele viu o rei. E ele nunca mais, depois daquele dia, eu digo nunca mais deixou de anunciar o evangelho. Às vezes quando eu estava orando de madrugada, eu fiquei, Deus, por que eu não tenho amor pelos perdidos assim na rua que eu queria ter, cara? Porque eu vejo que meu pai, ele tem um amor descomunal pelos perdidos, cara. Ele tem um amor de entrega mesmo. Ele chora, ele trouxe mendigo para casa. Você pode não acreditar, mas eu já morei, não é verdade, Alessandro? A gente morou com um mendigo lá, ele pegava da rua e trazia para casa para mostrar o amor de Jesus para as pessoas. Não vai estar nos livros, nos grandes livros. Como você também talvez não esteja, como eu talvez não esteja. Mas os olhos viram o Rei e vivem a verdade de Jesus Cristo. Queria que você fechasse seus olhos. Se você não teve a oportunidade de ver o Rei ainda, queria que você pedisse. Porque se você pedir, ele vai se mostrar. Ele vai se mostrar com todo o seu amor, com todo o seu carinho, ou às vezes é uma paz que excede todo entendimento, e essa paz vai dominar o seu coração, você vai entender o que os seus olhos verem o Rei. E para aqueles que viram o Rei, eu queria pedir que você fizesse uma oração essa noite, que é de firmar um compromisso com Jesus. Firmar o compromisso de não deixar de anunciar o Reino. Seja no seu trabalho, seja na rua, seja na fila do pão, seja jogando futebol, porque às vezes só o fato de você jogar futebol sem brigar, você anuncia o reino. Às vezes o fato de você não falar palavrão, você anuncia o reino. Às vezes o fato de você casar, você anuncia o reino. Às vezes você tem um relacionamento de namoro santo, você está anunciando o reino. Que você firmasse esse compromisso com Jesus. Que não é para mim. Não adianta você ficar jejuando, não é um compromisso externo, é um compromisso com Jesus. Porque nós precisamos anunciar o reino. Porque eu preciso que o Senhor volte, cara. Eu preciso que Ele venha. Eu preciso que a Nova Jerusalém desça. E que o Espírito de Deus pare sobre toda a terra novamente. Amém? Vamos orar? Pode orar. Ora por nós aí. Senhor Deus, na sua presença nós estamos agradecidos, ó Pai, porque o Seu Espírito Santo, Pai,
já está operando, Senhor. Em cada coração, Pai, Senhor, já tem feito. Para tirar o violão do mudo, né?